das coisas que mais me causa nostalgia de uma forma pessoal é quando eu recebo uma mensagem de um leitor dizendo que vai andar pela primeira vez no autódromo. Isso aconteceu desde lá da época que a gente foi para Nürburgring em 2014, mas especialmente depois que a gente começou o Flat Out Driving Academy, isso tem acontecido bastante, né? Transpira aquele nervosismo, né? Ansiedade de andar pela primeira vez, que é alguma dica, alguma coisa assim. Geralmente eu já indico os próprios conteúdos que a gente já fez sobre dicas de pilotagem, até porque boa parte deles são feitos para quem nunca andou, né? Mas aqui dentro eu sinto aquela nostalgia da primeira vez que eu andei no autódromo e eu sei o quão grande é o nervosismo. E hoje o que a gente vai falar é justamente sobre isso, sobre a minha primeira experiência no autódromo, que foi em Interlagos, foi em 2007. Mas antes de eu falar sobre a experiência em si, eu preciso dar um pouco de contexto para vocês, que é até bastante curioso, porque tem a ver justamente com o Sandero, só que o lançamento do Sandero, que foi em 2007. Olha que engraçado esse carro. Esse maldito desse carro tá sempre na minha vida. Mais ou menos no começo dos anos 2000, não lembro se em 2003, mais ou menos por aí, eu comecei o projeto de um site que chamava Mulsanne, mulsanne.com.br. Se você visitou nessa época, você está entregando a sua idade, mas eu fico feliz de saber que você acompanha o meu trabalho até hoje. E um tempo depois eu criei um blog também, que era um Blogspot, que era o blog do Mulsanne, toquei os dois juntos, para falar sobre justamente o que a gente fala hoje no Flat Out, cultura automotiva, técnicas de pilotagem, parte técnica dos carros antigos e tudo mais. E naquela época não tinham muitos sites de carros, né? Então até tinha um certo volume, mas não tinha tantos quanto hoje. E aí teve uma... peraí, faz um corte aí. E aí teve uma empresa que viu esse nosso trabalho e se interessou, que foi a Renault. Eles estavam para lançar o Sandero no Brasil. E aí eles chamaram a gente, eu no caso, o Mulsanne era uma pessoa só que fazia, e mais alguns outros blogueiros, como eles chamavam na época, né? Para uma clínica, para conhecer o carro, fazer alguns conteúdos a respeito e tudo mais. E foi assim que rolou. Então chamaram a gente para o escritório da Renault, que ficava na Berrini na época. E engraçado que foi nessa ocasião, inclusive, que eu conheci o Belotti e o Vitor Matsubara, que hoje está no UOL. Na época ele estava para entrar na quatro rodas como estagiário, se não me engano, e foi uma experiência bem interessante, porque, primeira vez que a gente tem um contato com uma fabricante automotiva, né, então foi uma coisa bem interessante aí esse contato, essa experiência de escolherem opiniões, feedbacks nossos e tudo mais, foi bem interessante. E aí qual que foi o lance? Como recompensa por esse trabalho de pesquisa que a gente fez para eles convidaram a gente para uma experiência no Autódromo de Interlagos com o Manzini, o curso de pilotagem, o Centro de Pilotagem Roberto Manzini, que existe até hoje, é a grande referência, né, nesse assunto. E foi a primeira vez que eu fui para Interlagos para andar. E isso foi uma coisa muito legal, porque na época lá no Mulsanne eu cobria uma categoria chamada Históricos V8, né, que os caras corriam de Maverick lá e tudo mais, e ficava naquela vontade, né, de saber como que é estar do lado de dentro e tal. Eu já guiava, fazia minhas graças na rua, estudava já toda a parte teórica, mas a verdade é que eu nunca tinha sentado a bunda num carro, num banco concha mesmo, para andar na pista mesmo, né? Então foi muito interessante. Então, como que foi a sensação? Eu lembro que foi diferente porque eu já estava acostumado a ir para Interlagos, né? Mas a expectativa de você andar, isso dá até hoje, né? Quando você vai no Track Day, quando você está entrando ali na parte de trás dos boxes, você já começa a ficar meio carregado de adrenalina. E não foi um curso de pilotagem completo, tá? Foi uma experiência de um dia, uma experiência que eu chamava piloto por um dia, ou alguma coisa assim, que o Manzini oferecia. Então você basicamente dava ali suas 20 voltas, 15 voltas, se não me engano. Tinha uma aula teórica antes, e antes até de você guiar o carro por conta própria, o Manzini levava a gente para andar de carona, e aí no caso ele levou a gente para conhecer o Interlagos a bordo de um Sandero antes da gente guiar os carros, né, que a gente realmente eram os carros do curso do Manzini, que eram os Megane, os sedãs 1.6 e 6 válvulas. E aí foi muito legal, porque o Manzini é super ultra didático, né? Então ele foi guiando, foi contando como que é os trechos, fica esperto aqui, fica esperto ali, olha, referência aqui, aponta na casinha, fica esperto nessa placa, cuidado com a saída dessa curva e tudo mais. E aí na segunda volta eu já ia um pouquinho mais rápido, explicando ainda, e eu lembro que a primeira coisa assim que me chamou a atenção
estando lá no traçado é o quanto que a pista é larga, assim, você não tem noção disso até você estar lá andando. Isso, eu lembro que foi uma coisa que eu falei, cara, isso aqui é muito maior do que eu imaginava. Em simulador, né, tava ali treinando no R-Factor lá e não sei o que, né, me preparando para andar, mas a verdade é que a realidade, o mundo real, tem coisas que você não consegue se preparar. Então eu lembro que era muito largo, era muito liso os perfis, as zebras eram diferentes, eram zebras vermelhas e brancas, eu lembro bem. E eu lembro que eu tava, se não me engano, estava no banco de trás, e uma das curvas que mais me impressionou nesse primeiro contato, com o Manzini ainda explicando, mas já andando um pouco mais quente, foi a curva do Pinheirinho, né, que ela tem uma compensação, assim, uma curva de, sei lá, quase 180 graus, né, para a esquerda, assim, ela tem uma compensação boa, né, ela é inclinada. E ali a aceleração lateral foi meio grande e tal, eu fiquei até meio zonzo, falei, caramba, coisa impressionante. Isso é uma coisa muito louca, como o seu organismo vai se acostumando com isso, né, hoje já não dá mais nada, mas um breve adendo, aliás, eu andei de carona num carro da DTM em 2014, que é uma coisa que eu posso até contar no outro Flat Out. 2014 não, foi em 2012, foi antes do Flat Out. E lá eu fiquei zonzo de novo, mas é porque lá também já era para lá de 3G de aceleração lateral. Então o seu organismo vai se acostumando com isso, né? É uma coisa interessante. E eu lembro que essa sensação de aceleração lateral, assim, no autódromo é uma coisa muito mais intensa do que você consegue, mesmo se guiando forte numa estrada de montanha, é totalmente diferente, porque o raio das curvas, a preparação do asfalto, o asfalto já era esse Stone Matrix, a matriz pétrea asfáltica, que é o mesmo material que se usa hoje, né? Então a pista já era realmente do nível que é hoje, e era uma força de aceleração lateral muito grande. Eu falei, cara, isso é intenso mesmo. E aí você fica mais adrenado ainda. Beleza. Aí teve toda a aula teórica, né? E aí finalmente botaram a gente para andar nos Meganes. E tentar enumerar para vocês a sequência das coisas que foram me impressionando ou que ficaram guardadas em mim nessa primeira experiência no autódromo. A primeira delas é que eu sabia fazer aquele punta-taco meia boca, né? Um punta-taquinho assim, você guiando ali de 60, freia para 30, enfia a marcha, de 80 para 50, enfia a marcha. Outra coisa é você vir no fim da reta ali, na reta dos boxes, sei lá, 160, 170, você trancar no freio lá na casa dos 60 metros, mais ou menos, acho que era isso, estava quase na placa de 50, e fazer as duas reduções bem rápido, né? E a coisa que me impressionou além disso, que tive que me virar, cara, falei, meu, fazer aquele punta-taco de frango, mas eu tinha que fazer agora um punta-taco decente, porque se você não faz, o carro dá aqueles solavancos, aquela desequilibrada, né? E tinha o instrutor do lado, ia fazer feio, né? Então isso é aquela coisa bem mais ou menos, mas enfim, aliás uma coisa muito curiosa que era o Alan Hellmeister que estava do meu lado, na época ele tinha 20 anos, eu também era moleque, mas já era um baita de um piloto, mas enfim. E encontrei ele muitas vezes em vários eventos depois, e só uma curiosidade. Então tinha essa coisa de você precisar fazer o punta-taco, se vira rápido ali, e a aproximação do S do Senna. Puta merda, porque se você já andou em Interlagos, você sabe bem do que eu tô falando. Você vê no onboard, você vê nas câmeras externas, a aproximação da SDC é uma coisa. Quando você tá lá com a bunda sentada, parece que você tá indo para um abismo, cara, porque você não vê a entrada da curva até você tá ali a 50 metros, você tá lá em cima que você realmente vê para onde que tá indo, mais ou menos, porque é uma descida assim, tem um muro do lado de dentro, então você não vê muito bem, na verdade. Então parece um pouco de voo suicida, assim, as primeiras vezes que você tá andando em Interlagos, a aproximação da SDC assusta, impressiona mesmo. Eu lembro que isso foi muito forte em mim. Então, a largura da pista, a sensação de aceleração lateral e a aproximação da S do Senna. Então, isso foi... E aquela sensação de você fazer a primeira perna, aí o Alan falou, fica dentro, meu, ataca agora. Aí você joga o carro, sobe na zebra, sabe? A coisa... Caralho, mano, tô contornando o S do Senna, né, cara? Aquela coisa que você vê na Fórmula 1, você via pela televisão, né? E agora você tá ali contornando. Então, tem essa mítica de Interlagos quando você experimenta a primeira vez, que realmente é muito tocante. E aí a aproximação do lago, né, uma curva difícil de acertar, simples, mas difícil de acertar. E aí eu lembro que quando você
passa ali na segunda perna do lago, né, já descendo ali para a esquerda de novo, o muro reverbera muito o ronco do carro, né, com o escape aberto e tudo mais. Não era um carro muito bravo, não, de ter seus 130 cavalos por aí, mas a intensidade do negócio, né. E o laranjinha, aquela curva que, enfim, 2 pontos de tangência, provavelmente eu não acertei nenhuma das vezes, mas e essa coisa de você entrar numa curva que você não vê a saída, e é uma saída bem escondida no fim de uma subida também. Eu falo, caralho, parece mais simples no simulador, na televisão, né? Você vai realmente ali andar e você vê o quanto que impressiona o negócio. E é lógico, o Pinheirinho, como eu falei, né? Aquela curva para a esquerda, você sente essa forçação lateral, mas aí entra uma coisa interessante, que quando você tá no motorista, você não sente nenhuma dessas zonzeiras, né? Quando eu tava de passageiro, eu sentia, mas como piloto, como motorista, não. Então foi uma coisa muito, mas muito especial. E aí, a segunda coisa que me marcou muito, mas muito, foi a segunda parte do dia, que foi quando rolou uma carona, né, um hot seat ali, foi o Thiago Riberi que tava pilotando e me levou para uma volta aí tocada à moda da casa. E foi muito legal, porque ali pela primeira vez eu tive esse choque do cara amador que entende um pouco de teoria e que tá ali aprendendo a andar e acha até que anda direitinho, eu na época, né? E aí um profissional. Essa diferença, pra mim, foi uma lição que eu guardo até hoje, assim, esse choque de tocada é uma coisa que eu guardo até hoje. Então, a primeira coisa que chamou muita atenção era o freio, a forma como ele atacava os freios, né? Porque ali, amador, né? Ali, a pressão no freio forte, mas mais ou menos e tal. Começava meio forte, depois ficava mais forte. Cara, dá uma puta pancada seca, 2 reduções, aquela coisa seca, realmente, pra você usar o limite, o máximo tempo de aceleração, você usar a inércia do carro, puxar para dentro, uma agressividade controlada, e aí você sendo jogado de lado para o outro, né, no S do Senna, fala, caralho, isso sim é pilotar, né? E você vê no onboard, cara, não tem onboard que faça justiça às forças que você sente dentro de um carro quando você realmente está tocando o carro no limite, né? Então, nossa, foi uma puta lição de vida, assim, ter tido esse contato com o Thiago Riberi pilotando ali do meu lado, né? Então ali eu tive um degrau, assim, de aprendizado muito grande. E aliás, por isso fica até a nossa insistência para o que eu vou falar mais vezes aqui no canal, que não importa que você já faça track days, e não importa que você está pensando em fazer não importa que você está acompanhando todos os nossos conteúdos teóricos e práticos do Flat Driving Academy, fazer um curso de pilotagem de verdade, com um instrutor, um piloto profissional sentado do seu lado, é o melhor investimento de preparação que você pode fazer. Isso eu tenho certeza absoluta e eu posso falar por experiência própria. Até hoje, às vezes a gente está em evento, tem um profissional do meu lado, o cara dá toques, porque eu tenho vícios até hoje, né? Eu sou um piloto amador de qualquer jeito, né? Já tenho bastante experiência em pista, mas ainda sou amador. Então, o olhar clínico de um profissional faz uma diferença absurda. Cara, quanto dinheiro você tem que investir para você tirar 5 segundos do seu tempo de volta em mecânica? Cara, se você é um cara que nunca fez um curso de pilotagem, num dia o cara te tira isso. E aí você anda com muito mais segurança, com muito mais velocidade, você extrai muito mais equipamento, você aprende a cuidar melhor dele, enfim. Então foram essas 2 grandes lições que eu guardei com muito carinho. Então Interlagos depois disso passou a ser um playground, vamos dizer assim, né? Vários eventos que eu fui atendendo, vários track days, mas aquela primeira experiência realmente foi do caralho. Então é isso aí, pessoal. Sempre que vocês falam sobre a primeira vez de andar, eu lembro sobre essa experiência que eu tive, guardo com muito carinho no coração, e eu sei que vocês, em seus primeiros contatos nos autódromos aí, seja Interlagos, seja qualquer outro, Nürburgring, enfim, ou outros autódromos no Brasil, guardem com bastante carinho essas memórias. Tenho certeza que vocês têm histórias parecidas para contar. Aliás, se você tiver mesmo, você andou pela primeira vez no autódromo, conta aí na área dos comentários. Eu gostaria de ler aí essa narrativa de vocês sobre como que foi a primeira experiência de vocês. Beleza, pessoal? Isso aí, um abraço e até a próxima.